Boa tarde, vereadores, assistência à imprensa. Boa tarde, plenária, meus pares, imprensa, a quem está nos assistindo. Em Deus tenho posto a minha... Salmo 56, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Obrigada. Vai ler, Bruno? Você ou o Marcos? Vai ler, Marcos? Então, foi? Ué, mas não foi ainda não? Já foi. Vai ler, Max? Vai ler, vai ler. Vai ler você ou Bruno? Convido o vereador Bruno Depósito a fazer a leitura da ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período de 2023, do dia 29/6/2023. A ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período de 2023. Vereador Bruno de Almeida Santos, segundo secretário. Boa tarde, vereadores, assistência, imprensa. Plenário, vereador Ézio Cabral, 29 de junho de 2023. Eu declaro aberta a 34ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2023 da Câmara Municipal de Seropédica. Vou aguardar por 15 minutos a chegada dos demais colegas. Vereador Hugo. Boa tarde, vereadores, assistência, imprensa. Plenário, vereador Ézio Cabral, 29 de junho de 2023, não havendo número legal, e eu declaro encerrada a sessão por falta de quórum. E entraremos em recesso a partir do dia 1º de julho do ano corrente, do corrente ano, voltando dia 1º de agosto do corrente ano. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde. A ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período de 2023, do dia 29/6/2023, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Peço. Vereador Max Boa tarde, senhor presidente, vereadores, assistência, imprensa. Indicação legislativa 97, 2023. Indicação 119, 305, 342... 412, 413, 198, 276, 294, 298, 299, 302, moção 88, moção 91, moção 93, moção 94, projeto de lei 050, de autoria da vereadora Rose Alves, que institui o programa Nem Todo Lixo é Lixo, conscientização ambiental por meio de reciclagem e de ações educativas, será encaminhado para a Procuradoria dessa Casa, depois para as comissões pertinentes. O projeto de lei 55, 2023, de autoria do vereador Neizinho,
que dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município de Seropédica, também será encaminhado para a Procuradoria dessa Casa e após para as comissões pertinentes. Indicação legislativa. Memorando. Eu vou ler aqui também. Pois não, vereador Marcos. Posso seguir? Indicação legislativa 97. O vereador Nando Paixão pede ao prefeito instalação de um posto do Detran para vistoria e emplacamento. Indicação 97 de 2023, de autoria do vereador Nando Paixão, está em discussão, em votação. Lomeu, por 8 votos a 0, está aprovado. Automático, né? Indicação, agora não sei se é 119 ou 219. 119. O vereador Neizinho pede tapa-buraco na rua Nilópolis. Boa Esperança. Indicação 119 de 2023, de autoria do vereador Neizinho, está em discussão, em votação. Nando. Rose. Por 8 votos a 0, está aprovado. Indicação 305, o vereador Max Goulart pede ao prefeito que o bairro Jardim Maracanã seja inserido no programa de regularização fundiária, REURB, Lei Federal 13.645/2017. Indicação 305 de 2023, de autoria do vereador Max Goulart, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Indicação 342. A vereadora Rose Alves pede ao prefeito que seja disponibilizada vagas preferenciais reservadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Indicação 342 de 2023, de autoria da vereadora Rose Alves, está em discussão, em votação. Lomeu, Fernando. Por 8 votos a 0, está aprovado. Indicação 412. A vereadora Luciana Alves pede ao prefeito
seja restabelecida a iluminação na rua Marlene Nunes da Silva, Boa Esperança. Indicação 412, 2023, de autoria da vereadora Luciana Alves, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Eu também estou querendo. O meu está acabando a bateria. Alguém tem tipo C? Carregador tipo C? Continua, vereador. Indicação 413, o vereador Marcos Romeu. Ele pede ao prefeito um estudo de viabilidade para transformar escolas municipais de educação básica, de seropédica, bilíngues, implantando disciplina de inglês desde o primeiro ano do ensino fundamental. Indicação 413, de 2023, de autoria do vereador Marcos Romeu, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Requerimento 198, vereador Marcos Goulart, pede ao prefeito que coloque o bairro Nazaré no programa de regularização fundiária. Requerimento 98, de 2023, de autoria do vereador Marcos Goulart, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Requerimento 276, vereador Bruno Depósito, pede ao prefeito que tome providências referente à empresa Rio Mais Saneamento, pois a mesma tem prestado um péssimo serviço aos municípios seropédicos. Requerimento 276, 2023, de autoria do vereador Bruno Depósito, está em discussão e votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Requerimento 294, o vereador Neizinho pede ao prefeito a instalação de brinquedos acessíveis para as crianças com deficiência e mobilidade reduzida na praça do quilômetro 40. Requerimento 294 de 2023, de autoria do vereador Neizinho, está em discussão, votação. Por 8 votos a 0, está aprovado.
Requerimento 298, a vereadora Luciana Alves pede o restabelecimento de toda a iluminação na rua Joaquim Pinto de Souza, bairro Incra. Requerimento 298 de 2023, de autoria da vereadora Luciana Alves, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Requerimento 299 de 2023, o vereador Nando Paixão, ele pede ao prefeito obras na rua A, ligação com a Rita Batista e Azarias Neto da Silva, bairro Campo Lindo. Requerimento 299/2023, de autoria do vereador Nando Paixão, está em discussão, em votação. Vereador Bruno. Por 8 votos a 0, está aprovado. Requerimento 302, o vereador Lomeu pede ao prefeito seja implementada uma disciplina ou um programa de educação financeira nas escolas públicas do município. Requerimento 302 de 2023, de autoria do vereador Marcos Lomeu, está em discussão, em votação. Por 8 votos a 0, está aprovado. Moção 88, a vereadora Luciana Alves pede moção para Mariane Carmouche, servidora do Estado. Moção número 88, 2023, de autoria da vereadora Luciana Alves, no uso das suas... Está em discussão. Em votação. Max. Oi? Por 8 votos a 0, está aprovado. Moção 91, a vereadora Rose Alves pede moção para Sérgio Luiz Tolentino de Carvalho. Moção 91 em 2023, de autoria da vereadora Rose Alves, está em discussão, em votação. Fernando? Por 8 votos a 0, está aprovado. Moção 93, retirada de pauta. O vereador Átila Cebolinha encontra-se representando a Câmara na agenda externa. Moção 94, o vereador Nando Paixão pede moção para Antônio Paulo Lima Júnior e João Henrique da Silva. Moção 94, 2023, de autoria do vereador Nando Paixão, está em discussão, em votação.
Bruno Lomeu. Bruno, por 8 votos a 0, está aprovado. Tem expediente, é isso? Uhum. Acabou. Então. Passaremos para o grande expediente, conforme regimento interno, de acordo com o artigo 128, pela ordem aqui, concedo o direito da palavra, primeiramente a vereadora Luciana Alves. A palavra, vereadora Luciana Alves. Mais uma vez, boa tarde, plenária, imprensa, meus pares, senhor presidente. Presidente, eu quero pedir aqui que só seja cedida a ata, né, da última reunião com a mesa diretora. E eu também quero deixar bem claro aqui para os nossos eleitores aí, que eu estive com o nosso prefeito, professor Lucas, conversando com ele, né, que houve alguns depoimentos nas redes sociais sobre a Light, que tem faltado luz em nosso município por conta da prefeitura, da dívida que tem. Dá até vontade de sorrir, né, pessoal? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa dívida se estende há anos e nunca houve um acordo formado para que ela seja paga. E ela foi paga, ela está sendo judicializada para que ela seja paga, tá, pessoal? Ela ainda não foi paga, mas ela já está sendo judicializada. Nunca houve em 26 anos nesse município. Esse acordo nunca foi feito e o nosso prefeito agora está entrando, judicializando para fazer com a Light. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que quando acaba a luz em nosso município, é porque está tudo sucateado, sem manutenção. Não por conta do nosso executivo, porque já foi tomada todas as providências, inclusive judicializando para que seja feito, né, esse acordo e seja cumprindo essa dívida de 26 anos. Eu só quero deixar bem claro para a população, para que ela não entenda de forma errada, né? É que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque às vezes a gente quer fazer isso aqui de, né, palanque político e a gente informa coisa errada à população, tá bom, pessoal? Que vocês tenham a plena certeza que já está judicializada, que o nosso prefeito já tomou ciência e está fazendo o que ninguém fez em 26 anos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, vereadora Luciana Alves. De acordo com a ordem, com a palavra, a vereadora Rose Alves. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus pares, imprensa, plenário. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu não estou entendendo por que os nossos requerimentos estão sendo protocolados no gabinete do senhor e não na Secretaria Legislativa. Eu fiquei com essa dúvida ontem, quando eu tive a necessidade de protocolar um documento e teve que ir na Secretaria teve que ir até a presidência e não a Secretaria Legislativa. Eu vou, vereadora, de acordo com o artigo 229, tá? Eu irei responder a Vossa Excelência de forma regimental, ok? Mas no regimento, no artigo 29, diz que o presidente não pode controlar a pauta, o senhor pode direcionar. Então, assim, eu acredito que esses processos, esses documentos têm que ser feitos aqui na Casa Legislativa, na Secretaria Legislativa, corrigindo. Irei responder, tá? Da forma regimental. Mais alguma coisa, vereador? Então, presidente, eu gostaria que, se possível, o senhor me respondesse agora, por favor. Vereadora, artigo 229, tá? Pode deixar que eu responderei para a senhora. Da forma regimental, com certeza.
Então, no artigo 229, se a questão de ordem comportar a resposta deverá ser dada imediatamente, se possível, caso contrário, em fase posterior na mesma sessão ordinária. Então, diante ao regimento, eu aguardo a resposta do senhor. Muito obrigado, vereador. Mais alguma coisa? Só isso, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Seguindo a ordem, vereador Nando Paixão. Iniciando a minha fala, cumprimentando o presidente, demais vereadores, a todos que nos assistem presencialmente e também pela rede social. Gostaria de iniciar minha fala com 2 assuntos. Um deles foi até na semana passada, sobre a educação, que eu trouxe a baila aqui um retirado que eu fiz da internet, do TRE, falando sobre a educação, né, aqui na nossa cidade, e falando sobre a estatística do TRE, em relação à quantidade de pessoas com título de eleitor, cerca de 32%, que não tem ensino médio completo. Aliás, 32%, se eu não me engano, que não tem nem o ensino fundamental. E 16% que não tem ensino médio. Daria um total de 53%, 52%. Só faz o somatório aí. Isso foi para explicar a necessidade de uma educação com qualidade no município, que nós, como moradores, como eleitores, também fomentarmos na nossa casa, na nossa vizinhança, que se dê oportunidade para os nossos munícipes ter uma educação de qualidade. E a pessoa com boa formação, com educação, melhora a condição de vida, melhora a condição de emprego, melhora a condição de educação, falando de forma ampla, educar também aos filhos, né? Então, quer dizer, o conhecimento é muito importante para isso, e também para a escolha dos nossos candidatos, não só no município de Seropédica, a nível federal, a nível estadual. É nesse sentido que eu falei sobre a educação do município. Mas naquela oportunidade, o vereador presidente levantou a questão, né, da educação no município, aproveitando esse gancho, deixar bem claro a vocês, a todos vocês, e ao presidente também, que essa situação do TRE não é de agora não, isso é de antigo, tanto é que tem gente de 45 anos que está nessa listagem até 69 anos, que é uma faixa, né, de idade, que não tem ensino médio, não tem ensino fundamental, e está nessa estatística. Então, não é de agora, como deu para entender na fala do nosso, né, excelentíssimo vereador, que o município estaria, né, com a educação. Eu não quero falar aqui de uniforme, não, tá? Isso é outra história. Estou falando da educação em si, a essência da educação, que passa por isso também, mas é outra história. Para dizer que eu fui lá na educação, Secretaria de Educação, peguei alguns dados da Secretaria de Educação, dados reais, não é achismo, não é eu que acho, eu achei, não, eu fui lá para saber, e conversei lá com o secretário, só até buscar aqui para vocês aqui. O município de Seropédica, ele teve um crescimento e uma melhoria, né, na qualidade do ensino. O índice de desenvolvimento básico na nossa cidade, ele está em 5,5, enquanto Itaguaí a 5,2.
Itaguaí é maior que o município de Seropédica. São vários mediadores, cuidadores que foram implantados, né, para trabalhar na escola, nas escolas. Carece muito mais ainda, a gente sabe disso, mas não é de uma hora para outra. Nós não conseguimos construir uma casa a partir do alicerce até o telhado em um só dia. A gente tem que fazer uma boa base para depois colocar, né, os tijolos e colocar a laje. Então, na educação, eu trago essa informação para vocês, para a gente ouvir realmente o que está acontecendo, para a gente não ficar naquele achismo. Eu acho que está ruim. Claro que tem coisas que tem que melhorar, a gente sabe disso. Ninguém quer enganar a população, ninguém quer enganar, né, o contribuinte, o eleitor. Não é isso não. É a gente falar o que é real. Eu trago essas palavras para vocês, que eu não quero, jamais quero que ninguém seja aqui também o cavaleiro do apocalipse, que só vem trazer desgraça, mostrar desgraça. Vou mostrar também o que está sendo feito de bom. Vocês sabem muito bem que eu não apoiei o prefeito Lucas na minha campanha. Eu apoiei o prefeito Anabal. E fui até o final. Mantive a minha palavra e a minha dignidade com ele. Fui até o final. O que estava errado eu ia lá, cobrava dele. Cobrei muito. Ele bem sabe disso. E eu fico muito à vontade para falar que eu votei nas contas do Anabal quando veio para cá, de forma positiva, aprovando as contas, porque o Tribunal de Contas aprovou a conta dele. Então, em relação agora ao que está acontecendo, nós temos Tribunal de Contas, nós temos Câmara de Vereadores, nós temos Ministério Público, temos Polícia Federal, sempre vai ter isso, não é só na Prefeitura, na Câmara também, no Gabinete dos Vereadores também. Isso nós somos vigiados. E tem a população também, que nas urnas manda o recado dela. Só que a informação tem que ser passada com precisão. Em relação à Secretaria de... Eu estou até marcando bem o tempo aqui, para não ultrapassar o tempo, tá, presidente? Eu sei que... Fica à vontade, vereador. Regimentalmente eu tenho 20 minutos, então eu estou... Pode ficar à vontade aí. Estou fazendo assim bem... Em relação à Secretaria de Obras, eu estive lá na Secretaria de Obras também, buscar informações. Por que eu prefiro ir na fonte? Porque se eu abrir rede social, eu vou saber e ouvir muita coisa boa. Mas também eu vou ouvir e muita asneira. Porque, infelizmente, a opinião todos dão. Nunca foi engenheiro de tráfego e diz que aqui não pode ser ponta, aqui não pode ser ter radar, que não pode ser aquilo, e nunca fez uma engenharia de tráfego. Eu não posso querer chegar na maternidade, como acontece às vezes, de falar, doutor, olha só, essa grávida aqui, ela está tendo neném agora, tem que fazer cirurgia de cesárea. Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Você tem que ter 6 anos, no mínimo, e mais a especialização. Como é que eu vou discutir com ele? Posso questionar o atendimento, mas não uma situação dessa. Então, para eu também não ser leviano e não falar o que não é real, levar desinformação para vocês, que seria muito mais fácil para mim, levar desinformação e apontar só o que está ruim, mas eu tenho que falar o que está bom também, até porque eu moro no bairro Campo Lindo, como muitos aqui sabem, e alguns aqui moram, né, que está carente de obras, de algumas coisas. Ninguém está tapando sol com a peneira, deixo bem claro isso, e fico à vontade para falar isso. Mas eu estou trabalhando junto com o prefeito, né, o meu gabinete junto com o prefeito, com o secretariado, para trazer benefício. Porque no mandato passado, eu consegui, com toda a dificuldade, nós conseguimos levar muitos benefícios, né, para o nosso bairro, para o nosso centro de Seropédica, né. Em 2018 eu fiz um projeto de lei, foi aprovado aqui na Câmara, agradeço aí os vereadores da época, né? O teste da linguinha, que é um programa que tem já, um projeto que já está instalado lá desde 2021, projeto de 2018, que na época do prefeito, né, anterior, não tinha sido instalado esse programa. É um projeto de lei, né, que trata de um programa, o teste da linguinha, que como tem um teste do pezinho, tem o teste da linguinha também. Esse teste da linguinha, a criança já sai dali, fonoaudióloga, né, a Vanessa Furquim,
pessoa muito capacitada, teve a sensibilidade para esse projeto. Foi destinado uma sala, com menos de 2 meses de mandato, o prefeito Lucas tornou esse projeto, né, executado. Está lá o projeto funcionando. Muita gente não sabe disso. É fácil reclamar das coisas. O café está amargo, mas às vezes a pessoa levantou com carinho, com atenção para fazer o café, e você vai falar, pô, muito obrigado, sua atenção, seu carinho e tal. E o café está amargo. Você vai, às vezes a sinceridade, ela machuca. E você não precisa ser sincero a hora que você quer, não. Você tem que ver se a pessoa com quem você vai falar, se ela está preparada para receber sua sinceridade naquele momento. Porque às vezes você machuca a pessoa, e a palavra é pior do que um tiro, pior do que uma bomba, porque ela fere o coração. Na secretaria, eu conversei com o Patrick. Na oportunidade, eu tive o prazer também de conversar com com o secretário, Dr. Renê, e pedi uma listagem de várias ruas que foram asfaltadas na Fazenda Caxias. Aqui a listagem. Vou até tomar permissão de uma fala do presidente. Quem quiser depois passar no meu gabinete, está lá, tá, para vocês verem. Já finalizada, Fazenda Caxias, são 4 ruas, São Miguel, no bairro Campo Lindo, Cândida Maria da Conceição, José Monteiro, Rua P, Jardim Maracanã, várias ruas também do Jardim Maracanã, com finalização. E fiquei satisfeito também que no bairro onde eu moro, né, ali o Grande Campo Lindo, começando da Cândida Maria da Conceição, iniciando a obra por parte, que eu já expliquei até na rede social, quem quiser tomar conhecimento, de que as obras são feitas por etapas. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Tem que fazer por etapas. Iniciando a etapa agora, Cândida Maria da Conceição, seguindo ali pela Firmino Modesto, Adolfo Antônio Gouveia, e aquelas ruas dali que tá no mapa, né? Eu tenho relação aqui. Rua Dário de Jesus, Deolinda Martins, Valdemir Aguiar, Aparecida Rezende, Travessa Ambrósio, são que estão em andamento, né? Rua L, Rua M, Rua N e Rua O, bairro Jardins. Então são várias ruas de bairro Jardins. Sabemos que o bairro Jardins é extremamente carente, né, de saneamento, né? Nós estamos com carência também em alguns pontos de iluminação pública. Nós temos lá conversado com o executivo, com o secretariado. Ninguém está se escondendo, não. A gente está junto lá. Mas uma coisa é importante, se não tiver o diálogo, se não tiver a interlocução, uma boa interlocução com o executivo, né, com o secretariado, para tentarmos dirimir as distâncias, né, e resolução dos problemas, fica pior ainda, se a gente não conseguir fazer isso. Fica muito pior, nós sabemos disso, já aconteceu no passado. Num passado nem tão distante, no passado recente. Quando nós falamos de trabalharmos em conjunto, até pouco tempo, até um mês atrás, nós tínhamos essa boa interlocução, né, da maioria dos vereadores aqui com o executivo, né. Hoje está tendo uma divergência, saudável até. Eu concordo que tem que ter divergência mesmo, quando tiver, mas cada um tem uma opinião e age de uma forma diferente. Deixar bem esclarecido para vocês que ninguém é teleguiado. Nem eu, nem nenhum vereador, nem o prefeito, nem vocês que nos assistem aí. Ninguém ou pelo menos deveria ser teleguiado. Procurar as informações certas. Saber realmente o que está acontecendo. Não ficar falando besteira em rede social. Até para falar besteira, você teria que saber o certo. Tem gente que não sabe nem o certo para poder falar o que está errado. Isso só desgasta. Nosso município tem tudo para crescer. Eu acredito e vou fazer o máximo que eu puder. Eu falei antes que eu não estava apoiando o prefeito, na época candidato Lucas, para prefeito. Depois
tivemos uma conversa e o prefeito perguntou qual seria meu posicionamento. Isso eu já falei para vocês e continua a mesma coisa. Enquanto o senhor estiver trabalhando pelo município, né, eu vou ajudar no que for para a melhoria da cidade. O que for de ruim, eu vou sentar com o senhor, nós vamos conversar e vamos discutir. Vai ficar com raiva, não tem. A nossa família às vezes fica com raiva, um colega, fica aquela coisa, passa, tudo passa. É só o tempo que vai dizer. Hoje o tempo diz uma coisa, amanhã é outra coisa. E são os mesmos personagens. Quando nós passamos as dificuldades que nós passamos na campanha, na eleição, né, achando, né, muita gente achando que ser vereador, ser prefeito é um mar de rosas, quem gosta e trabalha vê que não é isso. Até cabelo cai. Certo? Tem que fazer tratamento. Ansiedade, falta de sono. Não é só para mim não, estou falando só de mim não. Estou falando a maioria, se não todos, a maioria dos vereadores, do executivo, secretariados, né? Até agradecer a presença aí do procurador, né? E o doutor também, Clécio, né? Tá acompanhando aqui a sessão. Sabe muito bem disso, que vez por outra lá, o vereador Nando Paixão está lá perturbando e tal, mas é para trazer informação legítima e certa para todos vocês. Eu estou estendendo um pouquinho a conversa, né, mas eu estou falando aqui porque eu estou dentro do tempo regimental. Certo? Eu tenho 20 minutos, então eu estou gravando bastante aqui falando, mas eu estou falando que é real, que está saindo do coração. Tá? Nunca tive nenhum problema com qualquer vereador, com meu presidente, com qualquer, os que passaram também, né, procuradoria. A nossa discussão é política. Né? Quem torce por isso, olha só, vai ter que torcer muito. Vai ter que fazer algum trabalho especial, porque não vai acontecer não. A nossa briga aqui, a discussão é política. A gente se respeita, sempre nos respeitamos. Respeitar o executivo, respeitar o legislativo, certo? Respeitar vocês, respeitar o vereador. E tem gente que, eu estou falando assim para alguns, tá? Que são manipulados, manipuláveis e manipulados. E não busca a informação onde tem que ser. Na fonte, na secretaria, com o executivo. Claro que isso aqui a gente vai acompanhar. Se na nossa casa, às vezes, deixa de faltar, tem um vereador, colega nosso aqui, faltou sal na casa dele. Outro dia eu tinha falado, né, vereador? Como é que falta sal numa casa? Né? Sal, uma coisa que custa R$3. Às vezes a gente deixa de comprar e vai passando tal. E acontece isso também. A gestão é do executivo. São os eleitores que vão dizer. Eu estou falando assim, vereador, desculpa, mas na minha casa já faltou também, tá? Então por isso que eu fiquei à vontade para falar isso. Vai ser o executivo lá na frente, lá na eleição, na hora de votar, é que a população vai escolher, vai saber se foi boa a gestão ou não. Se ele acertou em melhorar primeiramente a saúde, dar atenção, reformar e colocar posto médico 24 horas, colocar atendimento odontológico na maioria dos postos, né, com qualidade, aumentar o número, né, de médicos no município, fazer o atendimento lá na UPA, lá, com qualidade. Falta muita coisa? Claro que falta. Esses dias agora nós passamos dificuldades no Hospital São Francisco, em Rocha Faria. Mas quem de vocês não passaram? Em algum momento da vida de vocês. Só que você, às vezes, não vai lembrar daqueles que fizeram um bom atendimento para você. Mesmo na dificuldade, fizeram um bom atendimento. Nós aqui levantamos cedo, né? Eu tenho acompanhado aqui os vereadores, trabalho, vejo os requerimentos. Como eu falei no passado agora, na sessão passada, muita gente não sabe nem a quantidade de vereadores que tem no nosso município. Não sabe nem o nome dos vereadores. Não acompanha uma sessão online. Sequer tem título de eleitor. Pô, e quer ser o melhor político da cidade. Inventando asneira, falando besteira. Infelizmente, a desinformação
pega aqueles menos preparados. Então, peço a vocês que divulguem para acompanhar a sessão na Câmara de Vereadores, para vocês tomarem ciência, essas pessoas que não conhecem, para fazer o julgamento perfeito. Tá bom? Presidente, eu quero agradecer, tá? A fala, a paciência de vocês, mas regimentalmente eu estou usando e ainda vou acabar antes um pouquinho. Falta 42 segundos, mas um abraço a todos vocês, muito obrigado, Papai do Céu nos abençoe. Muito obrigado, vereador Nando Paixão, pela ordem de inscrição. A palavra, vereador Bruno Depósito. Boa tarde, presidência, imprensa, plenária, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero registrar aqui a presença do Procurador-Geral do município, doutor Luiz Fernando, secretário Fábio Mofatti, ao subsecretário doutor Cleuso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a duas pessoas aqui, a Sandy e ao Dedé do Mutirão, pois proporcionaram um grande evento no bairro São Miguel, uma Copa de Futebol feminino, onde o bairro ficou muito contente, mas é tão simples uma Copa, né, um campeonato de futebol, para estar agradecendo aqui, mas isso hoje só está sendo possível pelo empenho do prefeito professor Lucas, porque desde o meu primeiro dia aqui no meu primeiro mandato, eu vinha lutando constantemente, através de requerimentos, ofícios e pedido, direto, em ligação até para o prefeito anterior, para que fosse construído o alambrado do Campo São Miguel. O bairro São Miguel é um bairro distante do centro, sempre foi um bairro futebolístico, e a gente não tinha mais esse direito. Os moradores do bairro que quisessem brincar tinham que sair do bairro para jogar um futebol. Acabando tirando assim o lazer do nosso bairro, né? E constantemente aqui, através do meu requerimento, vim pedindo, fiz um projeto de lei que hoje o campo se tornou Arena Nandão, em homenagem ao nosso amigo aqui, o eterno Nandão. Então, só tenho a agradecer ao prefeito por ter sancionado esse projeto de lei, ter virado lei, e foi mais além ainda, colocou o alambrado, colocou um gramado novo, colocou iluminação de LED. Então, prefeito, o senhor está de parabéns. Conto com o senhor ainda para outras conquistas. Não posso deixar de registrar aqui também que desde o meu primeiro dia de mandato, desde 2018, eu venho pedindo incansavelmente ao acesso do nosso bairro. Quem conhece São Miguel sabe do que eu estou falando. O bairro São Miguel ali, que é às margens da rodovia Presidente Dutra, sempre tinha desculpas de diversos políticos que passaram por essa casa e pelo Executivo, de que ali pertencia à rodovia Presidente Dutra, então, por esse motivo, aquela rua ali não poderia ter sido asfaltada. E veio o prefeito professor Lucas, em 6 meses, e quebrou esse tabu. Foi uma das primeiras ruas no município que foi asfaltada, foi no bairro São Miguel, que, por sinal, também não tinha nome, né? Graças a Deus e aos colegas, foi aprovado aqui um projeto de lei do meu gabinete, que hoje a rua passou a se chamar Manuel Roque Duarte. Para quem conhece também, foi um excelente morador, prestou diversos serviços aqui à sociedade, mais conhecido como Mané Roque. E assim, duas demandas simples, que a gente fala simples porque um acesso a um bairro e a um campo de futebol, mas que passou bastante tempo e a gente não estava conseguindo essa conquista. Incansavelmente, dentro do meu gabinete, através das minhas prerrogativas, que é ofício e requerimento, foi aprovado diversas vezes aqui, por diversos anos, esse requerimento aqui na plenária. E graças ao prefeito, professor Lucas, hoje isso virou realidade. Esse torneio de inclusão social que teve no bairro São Miguel, que foi promovido pela Sandy e pelo Dedé, movimentou a economia local, movimentou o bairro. Nesse último sábado, teve a presença da vice-prefeita, alguns secretários, o secretário Anderson também estava lá, o Renê também deu um suporte. Enfim, é muito importante que o Executivo analise e olhe com carinho as demandas da Câmara Municipal, que ele não está olhando o interesse pessoal dele, está olhando o interesse como um todo, né, da população. Eu tenho também diversos pedidos de outros bairros, o bairro Areal, que foi contemplado com diversas ruas. No Campo Lindo, lá no 39, eu tenho alguns pedidos também
de piso intertravado, que o prefeito professor Lucas também tem nos atendido. É lógico, a cidade é muito grande, né? Aqui são 10 vereadores, mais a demanda do executivo. A gente sabe que nem todas as demandas que saem do meu gabinete vão ser atendidas. Mas eu agradeço ao senhor prefeito por estar atendendo e se esforçando ao máximo para atender a demanda do meu gabinete. Meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, vereador Bruno Depósito. Pela ordem de inscrição, vereador Marcos Lomeu. Boa tarde, presidente, imprensa, plenário Lázaro Cabral. Quero mencionar aqui a presença do nosso procurador, Luiz Fernando, procurador-geral do nosso município, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da Procuradoria, o subprocurador Elcio, que está aqui nos prestigiando, nosso secretário de governo, Fábio Moffatti. Quero, me perdoe, pela deselegância do nosso presidente não ter mencionado vocês aqui nessa casa hoje. Presidente, eu quero falar um pouco do governo professor Lucas, um governo que tem uma agenda positiva desde o seu primeiro dia, onde foi implantado a pediatria 24 horas na nossa cidade, e hoje nós vemos a coisa acontecer. Então, hoje, o nosso prefeito vem numa agenda de obra incansável na nossa cidade, onde já foram feitas mais de 100 ruas, como o Nando mencionou ali, só que foram mais de 26 anos de abandono, né? Um município que tem mais de 700 ruas, onde já foram feitas mais de 100, e a gente acredita que vamos avançar muito mais. Ontem estava visitando a obra da escola Luz Leite, uma escola que está ficando linda, aonde vai valorizar o bairro da Fonte Limpa, mas principalmente as nossas crianças que vão ser atendidas ali. Então, o nosso governo hoje é um governo onde as coisas vêm acontecendo. Eu sempre falo que a educação, ela vem avançando, é merenda de qualidade, é uniforme de qualidade, porque essa é a marca do nosso governo, professor Lucas. As coisas é feita de qualidade, e eu sempre falo, não é feito mais politicais, as coisas é feita agora sempre com planejamento, com ordem, como a vereadora Luciana Alves falou aqui sobre o problema da Light. Então, hoje, o prefeito, quando encontrou essa cidade, ele pegou escola que era Gato, o conhecido Gato, Max. Escola Promotor de Justiça, quando o secretário foi visitar, a escola estava no Gato. A escola Jorge Francisco era Gato também. Então, Gato, nosso governo já não faz mais. Então, o que acontece? Então, hoje, as coisas na nossa cidade é feita de verdade. Então, hoje tem uma dívida com a Light, porque nenhum prefeito pagou conta de luz na cidade de Seropédica. Então, hoje, o prefeito professor Lucas, além dele vir resolver o problema da Light, ele vem resolvendo outros problemas que ficaram para trás. Então, hoje a cidade de Seropédica vai ser, sim, uma cidade, que eu sempre falo, vai ser a melhor cidade da Baixada Fluminense, porque nós temos um prefeito que se planeja e trabalha todos os dias para as coisas acontecer, sem politicagem. E sendo solidário à vereadora Rose Alves, o presidente, quando ela fala a questão de ordem está no nosso regimento interno, ela é para ser resolvida sempre aqui em plenário, tá? A gente você sempre vem protulando para a próxima sessão, só que questão de ordem é para ser resolvida aqui, em plenário, tá bom? Obrigado pela palavra aí. Muito obrigado, vereador Marcos Lomeu. Vereador Fernando não vai fazer uso da palavra? Então, o vereador Fernando se inscreveu, mas não vai fazer uso da palavra. A palavra, nosso primeiro secretário, vereador Max Goulart. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores e imprensa. Agradecemos a presença dos nossos procuradores, nosso secretário de governo, que muito abrilhantam essa Casa de Leis. Queria comentar das minhas indicações. Tenho conversado muito com o executivo,
Estamos aguardando ansiosamente a questão do novo plano diretor e dentro do plano diretor as necessidades e atualizações que a nossa cidade precisa, como nova geração de renda, crescimento industrial, crescimento imobiliário, e com isso, uma coisa que muito me preocupa, que tenho certeza também é a grande preocupação dos nossos munícipes, que é a questão do REURB, né? Tem muitas pessoas aqui na nossa cidade, praticamente todos os bairros não tem lá sua chamada escritura. Tem um patrimônio, tem um imóvel, tem um terreno, às vezes tem o terreno, quer pegar um empréstimo na Caixa Econômica ou num banco para construir seu imóvel e não tem escritura, não é registrado no Registro Geral de Imóveis e não consegue. E é uma insegurança muito grande que muitos munícipes carregam, que é a questão da falta de documentação. Eu tenho certeza que, em parceria com a nossa Procuradoria, na competência do Dr. Luiz Fernando, das secretarias pertinentes, e a nossa indicação, inclusive tem uma indicação importante com meu colega, meu amigo Fernando, que é a questão de Santa Sofia e Boa Esperança. Esperamos que, até o fim desse governo, a gente consiga dar um andamento a esse projeto que muito vai beneficiar a população de Seropédica. Agradecer ao nosso prefeito Lucas por ter dado uma resposta rápida à questão das enchentes que estão assolando a Fazenda Caxias. Isso não era quanto mais, mas no governo passado fizeram algumas obras irregulares, como colocação de massa asfáltica, sem fazer drenagem, sem trocar manilhamento. E vocês estão assistindo o que está acontecendo no bairro Fazenda Caxias. O prefeito, graças a um pedido do nosso gabinete, com a ciência também do nosso secretário de Obras e Serviço Público, estamos fazendo uma obra ali na Isidro Borges, Vovó Romana e Rua 7, e em breve a topografia está terminando e nós vamos fazer obras nas ruas que são necessárias para evitar as próximas enchentes nas chuvas que fatalmente ocorrerão no nosso município. Queria parabenizar o nosso prefeito, o Lucas, que eu não canso de falar. O nosso prefeito, na época minha, do vereador Huguinho, acho que só o vereador Huguinho que estava presente, aprovamos o plano de cargo e salário dos funcionários de educação e está sendo pago, acho que terminou de pagar, o nosso prefeito Lucas, o mesmo com o quinquênio. A Procuradoria do município, com o prefeito, está enfrentando essa dívida milionária deixada pelos seus antecessores, judicializando, argumentando cobranças que não estão efetivamente cobradas no termo técnico legal, dívidas prescritas. Enfim, vamos diminuir bastante a dívida com a Light. Pagou-se o plano de cargo e salário, pagou-se quinquênios. Enfim, o prefeito... É muito difícil. Talvez as pessoas esperem que o prefeito chegue e faça obras de maquiagem. Mas se não pagar o passado, não consegue respirar no presente nem construir um futuro. Nós fomos agora assolados com uma não sei se foi sequestro ou arresto de 500 mil, né, nas contas do município, de dívidas passadas, de precatórios. Que o prefeito foi pego de surpresa, está tendo que pagar 500 mil mês de dívida dos prefeitos anteriores. A questão do aterro sanitário, com mais de 1.200.000, está numa conta judicial. A gente está falando de 1.700.000, que hoje atrapalha mensalmente o prefeito de governar a cidade. Mas, com a força do seu secretariado, com a competência das pessoas que estão cercando, estamos conseguindo sobreviver. E tenho certeza que em breve vamos sair desse problema que está
preocupando muito o nosso governo, os nossos munícipes, a nossa cidade, e trilhar um caminho ao qual ele foi escolhido pelo povo. Uma boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Max Goulart, pela ordem de inscrição. Vereador Neizinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Ao nosso procurador Luiz Fernando, do Executivo, PS, nosso secretário de Governo, Fábio Mofatti, e assim a todos presentes e que nos assistem pela rede social. Presidente, vou ser breve, mas falar um pouco do nosso trabalho, que graças a Deus e ao entendimento do Executivo, a gente conseguiu fazer com que acontecesse. Desde o nosso primeiro ano de mandato, a gente vem buscando parcerias, como eu já falei outras vezes aqui, não só no governo estadual, mas também no governo federal, e parcerias privadas também, para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população. E no primeiro ano de mandato, a gente conversei muito com o nosso prefeito, o professor Lucas, que tinha o mesmo pensamento em relação ao nosso bairro Jardins, que durante anos vem assolando com essa enchente lá a nossa população, que eu também morei lá um certo momento da minha vida, perdi tudo na enchente, então eu vivi de frente àquela situação toda. E conversando com o prefeito, ele me prometeu que faria a obra do bairro Jardins, só que são obras que poucos veem, obras subterrâneas, de troca de maneira, que bota maneira de qualidade, né? Eu fiquei muito feliz quando ele começou ali pela Tenente Jesuíno, pela Dádila Jesus, pela Maria Aparecida de Souza, porque é ali que viu o deságue todinho, que jogava aquela água toda no bairro Jardins. E graças a Deus, nesses 3 anos aí, a gente teve as chuvas fortes e não vem alagando o bairro. Graças a Deus, fiquei muito feliz com o resultado dessa parceria. Agradeço muito ao prefeito professor Lucas. E agora, mais feliz ainda, vendo que no bairro Campo Lindo, ali no bairro Vasquinho, ele começou com a Cândida Maria da Conceição, que era a primeira rua do bairro Campo Lindo, né? É a primeira rua. Iniciou com a Rua P, foi até uma indicação minha, e a Rua José Monteiro, que é a rua que tem uma escola, Crisanto Dias, que tem várias crianças, muitas crianças que estudam lá. E, dando continuação, hoje eu me sinto realizado, porque ele vem entrando com a obra de saneamento, justamente iniciou na rua que eu fui nascido e criado. Vivi até a minha adolescência, até os meus 15, 16 anos, ali no bairro Vasquinho, que é a Rua Firmino Modesto, a rua do nosso presidente também. Fiquei muito feliz que ele iniciou por aquela rua, até pela história de vida que eu tenho no bairro, entendeu? E peguei o planejamento que o vereador Nando falou também, das ruas que vão ser contempladas ali, são ruas precisadas mesmo, ruas que tem bueiros, rua vala aberta, entendeu? E hoje eu entendo que vai chegar o saneamento, eu entendo que isso vai acontecer e estou muito feliz. E tenho certeza também que vai chegar no bairro Campo Lindo, que nós fizemos várias indicações. A gente está de frente, a Luciana também conhece muito bem lá, a vereadora Luciana. Lá também a gente tem um problema crônico de enchente, que já foi até resolvido uma parte, em conversa com o secretário Patrick, o secretário de Defesa Civil, Léo Black, Leonardo de Souza, né? A gente foi ali várias vezes em reunião, a gente conversando, vimos aonde é o deságue todinho lá atrás, conseguiram desassorear boa parte e hoje também não está acontecendo nada de enchente lá. Graças ao trabalho contínuo do Executivo, do prefeito professor Lucas e todo o seu secretariado. Continuando um pouco do nosso trabalho lá no bairro 39, a gente foi a Brasília em 2021, conseguimos uma emenda através do deputado federal Márcio Labre, que agora vai ser contemplado a obra do Campo do Campo Lindo. Ali, para quem conhece ali, vocês veem que são muitas crianças que precisam
daquele campo, daquele espaço, daquela área de lazer. Depois que estiver totalmente reformada, vai ser uma maravilha para a nossa população dali do bairro do quilômetro 39. Então eu quero agradecer aqui ao prefeito professor Lucas, não só pelo que ele fez até agora, mas que ele tem em mente, que a gente conversa muito, como o vereador Nando falou, a gente vai na fonte, a gente vai no secretariado, a gente pergunta, a gente vê as demandas da população e leva. E eu tenho certeza que ele vai atender todos, se não todas, mas boa parte do que a gente vem pontuando para ele. Presidente, agradeço aqui a oportunidade e desejo uma boa tarde para todos. Muito obrigado, vereador Neizinho. Todos já falaram. Agora eu vou usar minha parte aqui, né? Eu quero parabenizar todos os vereadores, todo o pessoal que está em casa, a audiência. Agradecer a presença do Dr. Luiz Fernando Clésio aí, secretário de governo, que lutaram com a gente aqui bravamente, participou dessa casa aqui. Eu só quero dizer ao vereador Marcos Lomeu que Vossa Excelência, assim, eu não estou deselegante. Artigo 8, são dever do vereador respeitar os seus pares, tratando com respeito e com tratamento de Vossa Excelência. 10. Proceder com urbanidade e moderação. Tá? Só quero que a gente cumpra o artigo 8º, até porque não pode, daqui a pouco, ter uma falta de decoro parlamentar, e é chato isso. Mas, ô, presidente, eu não faltei com respeito com ninguém aqui, não. Vereador, eu estou na minha... Por favor. Ontem eu tive aqui, até o BO aqui de minha funcionária, Ana, foi assaltada. Tão triste o que está acontecendo na cidade, a segurança pública. Está o BO dela aqui, né? Levar os documentos da Câmara Municipal, que constavam com ela, da Câmara Municipal. Triste e lamentável isso acontecer nos dias de hoje. Então, comunicando a Vossas Excelências aqui, esse fato ocorrido com a minha assessora, a Ana, pois foram direto na mochila dela para pegar, e o computador também. Mas, enfim, a violência que se encontra no estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, seropédica, aconteceu isso. Eu vou comentar aqui com bastante calma, né? Eu não poderia deixar de comentar. Foi um vídeo até fazer. Nós temos algumas ações aí, mas eu vou comentar. O prefeito, nosso prefeito da cidade, fez um vídeo falando do duodécimo, a respeito do duodécimo, que é o dinheiro que vem para a Câmara, né? Tá certo, é bom que ele explicou a população, né? É bom, eu achei que ele tinha que explicar como está a cidade, mas ele está preocupado em explicar o duodécimo da Câmara. Achava que ele tinha que explicar a cidade, né? Como é que está a saúde, como é que está a educação, né? Como é que está a cidade. Mas ele está preocupado em explicar o duodécimo. Perfeito. Presidente, nossa educação é o melhor débito da Baixada. Vereador, artigo 34. Nosso governo. Vou ler artigo 34. Quando o presidente estiver com a palavra no exercício das suas funções, durante a sessão, não poderá ser aparteado. Tá? Por favor, dá uma olhada no artigo. Eu respeitei a todos vossas excelências. Então, assim, mas aí eu vou fazer conta, né? Vamos lá. Aqui nessa casa, há algum tempo, a gente fez conta. Inclusive, o prefeito foi vereador comigo aqui 8 anos. E, assim, realmente o governo passado fez uma catástrofe na cidade, né? E a gente fazia conta aqui. Então, assim, eu vou fazer uma conta aqui, né? Vou deixar que é o meu direito aqui de falar. LOA 2021.
R$347.709,54. Então, na educação, primeiro ano, tinha R$144.288.082,40. Urbanismo, R$39.744.500. Saúde, R$53.112.000, né? Isso foi na LOA. Inclusive eu vou fazer ofício para ver como foi utilizado e tudo mais, que é uma função do parlamento, né? Que a nossa função é criar leis e fiscalizar, né? Isso é a função do parlamento. Aí, Secretaria de Obras, 18.570.000, Secretaria de Ordem Pública, 3 milhões, isso 2021. 2022, educação 138 milhões, urbanismo 38.502.000, saúde 63.884.000, Secretaria de Obras 18.838.000, Secretaria de Ordem Pública 5 milhões. Então, total 390 milhões. LOA 2023, que está em vigência, né, desse ano. A LOA de 2023. 442 milhões, sendo que 164.261.500 para educação. Eu vou dar uma olhada no IDEB, acho que é educação, só que não tem uniforme escolar, né? Então, eu fiz uma... Vereador, artigo 34, por favor, vereador. Pela ordem, presidente. Artigo 34. Onde o senhor acha que está sendo pago os quinquênios, plano de cargo salário? Esse dinheiro da educação, senhor presidente. Estou falando com educação com o senhor. Vereador, presidente, está sendo pago na íntegra o plano de cargo salário do nosso da educação. Artigo 34. A falta de decoro, vereador. Não, só para vocês estão ferindo o regimento interno, vereador. Somos o melhor IDEB da Baixada. Quando você dá informação, você tem que passar a informação correta. E quando o senhor... você tem que passar a informação correta. Requerimento verbal de vereador que está previsto no regimento interno. Meu ilustre presidente. Vereadores, pela não tem ordem, questão presidente. Vereadores, artigo 34. Vocês podem obedecer o artigo 34? Presidente, ou não? Pela ordem. Eu estou pedindo a Vossa Excelência. Se o senhor obedecer o regimento interno. Artigo 34. Olha só, vou dizer o que é o artigo 34. Pela ordem, Quando presidente. o presidente estiver com a palavra no exercício das suas funções, durante a sessão, não poderá ser aparteado. Eu não estou pedindo parte, presidente. Olha só, vocês são vereadores, é só fazer informação. Presidente, pela ordem não é parte. Eu não estou entendendo. Eu não estou, presidente, pela ordem. Olha só. Presidente, encaminhe esses documentos oficializados para o nosso gabinete, por favor. Como eu informei a sua secretaria que eu teria que me retirar, eu gostaria de falar uma outra coisa. Eu gostaria que o senhor estipulasse um horário para encerrar a assinatura do livro. Isso é regimental. Por favor, presidente, o livro teria que ser assinado até 2 horas e após às 14 horas, outros vereadores assinarem, inclusive o senhor. Então, por questão de ordem, eu exijo que o senhor estipule uma data, um horário para a gente estar assinando esse livro, por favor. Muito obrigada, presidente. Artigo 34. O regimento é claro, tá? Está tudo gravado. Pela ordem, presidente. Artigo 34. Está tudo gravado. Vocês estão ferindo o regimento da casa. Eu só queria dizer que todos os vereadores falando, o tempo estava contando ali. O senhor está falando e o tempo não está contando ali Vocês estão... na televisão. Olha só isso, não, mas eu não vou usar os minutos, não. É rápido. Eu só estou dizendo mas todo mundo estava gravando. Vossas Excelências estão... Presidente, quando o senhor estava falando da educação, você tinha que passar a informação correta. Nós somos o melhor IDEB da Baixada. Vê quanto posições nós avançamos. Vereador, continua ferindo o regimento interno, vereador. Pode continuar à vontade ferindo o regimento interno. Presidente, o senhor cassou a palavra do vereador. Se não deixou nem o vereador falar, você foi o que mais interviu sobre o regimento interno nessa casa.
Entendeu? Artigo 34, eu quero que cumpra o artigo... Eu estou aqui... Vereador, não vou acabar a sessão, vereador. Eu tenho direito de falar 20 minutos. Vocês falaram, eu tenho direito. O que é isso? Eu não estou... Porque eu estou falando do governo, é isso? É isso? Ah, não. É isso? Não, então, nós somos... Nossa função é fiscalizar. Deixa eu falar dados aqui. Governo que o senhor ajudou a eleger. Sim, lógico. Governo que você deixou até... Vereador, artigo... E lógico... Governo que o senhor apoiou. Lógico, O governo que... Governo esse... O senhor ser presidente. Governo esse que te colocou aqui, presidente, como presidente dessa casa. Posso falar ou vocês vão continuar ferindo o regimento interno? Não. Eu estou deixando claro que vocês estão ferindo o regimento interno, mas aí é com vocês. Entendeu? Eu vou deixar vocês falarem à vontade. Eu deixei vocês falarem, eu quero falar, ué, eu posso falar. Então, vamos lá. Vigência, LOA 2023, que ainda vou fazer ofício para saber dessas respostas. Eu vou fazer, que é um dever. Acho que é um dever dessa Câmara fazer, como o meu. Eu sou vereador. Eu estou presidente, mas sou vereador. Então, vamos lá. Previsto, então, vamos lá. 446 milhões. Educação, hein, gente? 446 milhões, 534.582 reais e 40 centavos. Urbanismo, 117 milhões. Não, presidente, educação não é 400 milhões por ano, não. Tá na luta. Veja direito aí. Artigo... Presidente, confere as informações, presidente. Você não passou a informação errada. Vereador, posso falar, vereador? O senhor Vossa Excelência já está quebrando de decoro, está ferindo o regimento interno. Eu posso falar, vereador? Então, vamos lá. Então, 400, aí eu vou ver se tem uniforme. Porque tem denúncia, tem munícipe falando que não entregou até agosto, mas de repente, mês que vem, em setembro, igual era o outro governo, de repente vai copiar outro governo. Eu não sei, que entregava no desfile. Então, assim, eu vou pedir essas informações, fica tranquilo, que eu estou aguardando algumas informações, que tem outras, que até agora não chegaram, vereador. Mas pode deixar que eu vou ler aqui as informações. Vamos lá. Então, Secretaria de Obras... 58.968.629,93. E Secretaria de Ordem Pública, 13.088.923. Enfim, total até agora, que o município, dentro das suas loas, arrecadou, né? Eu vou pedir essa informação. Vereador, quando você fala que a gente fica quebrando 34, o decoro, é só instituir a comissão de ética nessa casa. A gente não tem uma comissão de ética. Vereador, posso responder? Você falou... Principalmente na última sessão, a vereadora Luciana Alves fez requerimento pedindo. Está na mesa, tá? Está na mesa do diretor, a gente tem a nossa comissão de ética. Senhor presidente, posso dar uma sugestão a Vossa Excelência? Vereador... Pede as informações ali do governo que ela vai buscar e entregar ao senhor. Vereador, artigo 30, Vossa Excelência pode obedecer o artigo 34? Claro. O senhor vai, pode? O senhor vai obedecer ao regimento interno? Eu estou no grande expediente, senhor, é um direito à minha palavra. O senhor que mais quebra aqui o regimento interno, senhor presidente. Todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Eu queria entender o que mudou tão de repente. Explica pra gente o que está acontecendo. De um mês para cá, era o melhor governo que tinha em Seropédica. De um mês para cá, viramos o pior governo. Olha só, eu posso falar... Aproveitando a palavra do nosso amigo ali, Max, para que o senhor possa constituir a Comissão de Ética e Disciplina. E se a gente for falar sobre quebra de ordem nessa casa, tudo que acontece aqui, pela ordem, ela tem que ser decidida no dia, no momento ou na próxima sessão. E ela nunca é decidida, é tudo protocolado, mas o senhor tem que decidir e responder, não pode passar para a próxima sessão. E a gente não consegue, quando a gente pede pela ordem, igual a vereadora Rose pediu, para que seja imediatamente resolvido. E não foi. É excepcionalmente que ela pode ser passada para a próxima sessão. E ela fica sempre no protocolo. Então o senhor também está quebrando, né? Senhor presidente, deixar registrado que vocês estão ferindo o regimento interno, artigo 34. A nossa colega Rose Alves só perguntou a Vossa Excelência por que o protocolo saiu lá de baixo e passou
para a sala da presidência. Ela só perguntou isso. E o artigo 229, se a questão de ordem comportar resposta, e comporta resposta, esta deverá ser dada imediatamente. É uma coisa fácil de o senhor responder, senhor presidente. Ela só Vou perguntou por que responder de mudou, acordo com o regimento interno, tá? Artigo 34, vamos lá. Deixa eu terminar. Aí dá um total até agora, que foi arrecadado, né, executado, enfim, deve estar executando ainda 2020, 1.775.421 reais e 707 centavos, enfim, mais quase 1 bilhão e 200 até agora pela ALOA. Eu vou pedir a informação, né, como é que está sendo direcionada essa verba. É assim, porque a gente tem, na verdade, muita reclamação, né? Muita reclamação, por exemplo, é o 13º dos funcionários, né, que não pagaram, é a questão dos uniformes. Presidente, pela ordem. E outras coisas mais, que está faltando coleta para coletar fezes, urina nos postos de saúde. Enfim, pela ordem, presidente. Os munícipes, presidente, nós como vereadores, pela ordem, nós presidente. como vereadores, presidente, a gente, vereador, eu estou falando, vereador, por favor, estou falando artigo 34. Então, é minha vez de falar. Então, a gente, por ser vereador e por ter que fiscalizar essa questão constitucional, né, o dever do vereador, aquele juramento que a gente faz, né, no primeiro dia de mandato, né, o qual eu com o ex-prefeito, nós cobrávamos tanto aqui do ex-prefeito, né? Pela ordem, presidente. Então, assim, aonde está passando o tempo de fala do senhor, presidente? Então, 20 minutos não foi, não. Enfim, eu quero... Não, mas aonde que está? Aonde está marcando, presidente? Controle. Eu quero encerrar. Eu já vou encerrar, vereador. Fica tranquilo. Eu só estou deixando... Mas eu vou ter mais dados, porque, na verdade, eu estou notificando, né? Tem de fundo, essas coisas todas. Eu estou notificando, mas até agora... Presidente, até agora... Presidente, pela ordem. Aproveita que o senhor está falando em dados, vereador, presidente. Coloca no portal da nossa casa, vereador, o contrato do aluguel do terreno aqui do lado, então, para todo mundo ter acesso. Eu posso continuar falando? Nós somos uma casa fiscalizadora? Vamos ter transparência. Eu posso continuar a falar ou... Eu não sei, posso continuar a falar? Pode. Bom, então... Enfim, deve, presidente, deve. E fala também, presidente, que até mês passado era o melhor governo que o senhor defendia nessa casa. E de uma hora para outra passou a ser o pior governo. Como o vereador Max falou, é só o senhor explicar. Estou tendo informações, eu vou te dizer se é pior, se com dados na mão, principalmente. Porque é o que a população reclama, que está péssimo. Mas, enfim... Presidente, temos um governo. Posso falar, vereador? Que começou e vai asfaltar a rua do senhor. Vereador, eu estou falando do executivo. Vossa Excelência está em defesa aí, parecendo um guerreiro. Eu não sei que tanto isso aí. Vossa Excelência foi eleito vereador. Então eu estou defendendo, mas eu estou defendendo. Tá segurando, ó. Olha aqui, mas assim, ó. Eu estou defendendo. Eu posso falar... Mas eu estou defendendo. Não estou dizendo, não. Mas eu estou defendendo, presidente, o governo que o senhor defendia até 20 dias atrás. Vereador, senhor presidente, fala para mim, fala para nós, todos. O que mudou tão de repente? Eu estou defendendo o governo. Eu estou defendendo o governo que você, há 20 dias atrás, defendia de incidente como eu aqui. Vereador, posso falar? É isso que eu estou te falando. Posso falar, vereador? É só você se explicar o que aconteceu. O que de uma hora para outra você acordou e falou, é o pior governo. Isso eu quero entender. Posso falar ou não? Pode, mas explica para a população. Aí tira a palavra do presidente, aí não pode, então só fala vocês. Né? Aí não sei. Eu estou pedindo para vocês cumprir o artigo 34. Olha só, mas vocês já falaram e vocês não estão deixando eu falar, eu não sei porquê. Presidente, você se inscreveu no grande expediente? Só porque eu falei de quase 1 bilhão e 200.
Pela ordem, presidente. Eu não sei. Por que o senhor não fala primeiro semana que vem, quinta-feira na sessão e deixa Vereador, artigo a gente 34. defende no mesmo dia artigo 34, eu já vou encerrar, vereador, pode ficar tranquilo. Artigo 34, tá aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Então, assim, gente, é isso aí, né? Então, o que eu tenho a falar, mas eu estou notificando, cada dia chega lá um pedido de informação que eu tenho que fazer, né? Tem que fazer. Deve, Nós temos que fazer. deve. Nós temos que fazer. Com então, certeza. Estou fazendo esse Pela ordem, pedido. presidente, o esse senhor está pedido se de manifestando informação. na condição de vereador, não no exercício dessa casa como presidente. Ô, vereadora, artigo 34, tá? Esse artigo 34 vai ficar famoso. Eu só vou deixar constar em ata aqui toda a interrupção, tá? Na hora que o presidente, no artigo 34, deixar constar em ata, tá? Vou fazer constar em ata aí. Artigo 34, presidente falando. O presidente deixou todos falarem, mas vou deixar constar em ata. Bem, enfim, vou me informar, né? E aí, com certeza, passarei informações para Vossa Excelência e para os munícipes, né? Então, assim, vou finalizar. Não havendo outro vereador a fazer uso da palavra, encerro a presença da sessão, marcando a próxima para o dia 24 de agosto, corrente ano, às 14 horas. Estiveram presentes vereadora Rose Alves, vereador Nando Paixão, vereador Bruno de Repósito, vereador Max Goulart, vereador Neizinho, vereadora Luciana Alves, vereador Marcos Lomeu e vereador Fernando Badaneiro. Muito obrigado a todos, muito obrigado, procurador, nosso doutor Luiz Fernando Guerreiro, muito obrigado pela presença aqui, tá? Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde.